Abram suas Bíblias comigo, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 32 ao verso de número 39, é a passagem na qual nós vamos meditar nessa noite. Nós iniciamos na semana passada uma série de sermões sobre discipulado. Nós fizemos a exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, encerramos há alguns domingos e julgamos por bem iniciarmos uma série de sermões, a série temática, sermões expositivos, obviamente, mas tratando a respeito de discipulado. Então, a nossa intenção é estudarmos alguns aspectos do discipulado, ou seja, o que significa ser discípulo de Jesus, o chamado de Jesus para que nos tornemos seus discípulos, quais as implicações para a vida do crente em dar ouvidos e receber esse chamado. Então, é um assunto que tem diversos aspectos nos quais nós podemos meditar. Se Deus nos permitir, nós queremos abordar nesses meses, se der tudo conforme nós planejamos, e se Deus permitir, nós vamos caminhar até o final de janeiro, até o último domingo de janeiro, estudando a respeito do discipulado, meditando em textos que falam a respeito do discipulado. E nós vamos abordar especificamente 3 aspectos. O primeiro deles é a vocação de Jesus, ou o chamado de Jesus para que nos tornemos seus discípulos. Um segundo aspecto é a respeito dos custos do discipulado, ou seja, quais as implicações, qual o preço, há um preço que nós pagamos por nos tornarmos discípulos de Jesus. E terceiro é a nossa vocação, ou chamado de Jesus, para que nós levemos outras pessoas também a servi-lo e a se tornarem também seus seguidores. Se Deus nos permitir, nós vamos então até o final de janeiro falando a respeito desse assunto, e nós esperamos e oramos para que Deus nos abençoe ao longo desses meses e domingos, nos quais nós vamos meditar nessas passagens que tratam a respeito do discipulado. O texto, então, de hoje é o texto de Mateus, capítulo 10, nós vamos ver a partir do versículo de número 32 até o verso de número 39. E o texto diz assim: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque vim causar hostilidade entre o homem e seu pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Assim, os inimigos do homem serão os de sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, a achará. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos ao seu santo nome, rendemos graças a Ti pelo seu cuidado, o amor do Senhor para conosco, e em especial por este momento onde agora nós vamos meditar na sua palavra. A nossa oração a Deus é para que, apesar de nós, o Senhor nos conduza à compreensão destes textos, desses versículos, desta passagem, e assim aplique a mensagem deste texto em nosso coração. Que o Senhor promova em nosso meio, em nossa vida, na nossa igreja, edificação e transformação nesta noite, a partir da meditação e da exposição destes versos, desta passagem. Que sejamos confrontados, ó Deus, com estas características do discipulado
que nós vamos perceber nesta passagem. Que o Senhor nos conduza e nos abençoe para que não venhamos dizer nada além daquilo que está, de fato, revelado nestes textos. Seja conosco, ó Deus Santo, em nome do seu Filho amado, Cristo Jesus, é que nós oramos. Amém. O que significa ser discípulo de Jesus? Hoje em dia, nós temos na sociedade brasileira um número muito grande de pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem seguidores de Cristo. Eu lembro que quando eu fiz o 2º grau, tinha um colega meu que era evangélico, frequentava uma determinada denominação, e algumas pessoas perguntavam para ele, de que religião você é? Que igreja que você é? E ele dizia assim, não, eu não sou de religião nenhuma, eu sou servo de Jesus, eu sigo a Jesus. Ele pertencia, sim, a uma denominação, ele tinha uma fé, mas ele entendia ser viável se apresentar dessa forma. Ele preferia não dizer o nome da igreja da qual ele era membro, da qual ele fazia parte, mas se identificar como um seguidor de Jesus. E é interessante pensar nessa afirmação num contexto social, onde o número de evangélicos nas estatísticas, no IBGE, cresce cada vez mais. Nós temos uma grande parcela de evangélicos no Brasil hoje em dia. É claro que nem todos esses que se dizem evangélicos pertencem a denominações que de fato são evangélicas. Sabemos que esse tipo de pesquisa coloca num barco só todo tipo de igreja que se apresenta como evangélica, ainda que genuinamente não seja, ainda que tenha características de seita, por exemplo. Mas vamos pensar naqueles que fazem parte, são membros de fato de uma igreja genuinamente evangélica, de uma denominação séria, e que se dizem seguidores de Jesus, que se dizem discípulos de Jesus, que fazem parte dessas denominações e que entram nessas estatísticas como um evangélico dentre os muitos que nós temos aí no nosso país. A pergunta que fica é se essas pessoas, elas sabem de fato o que significa ser discípulo de Jesus. Quais as características de um discípulo de Jesus? Ou quais as características do discipulado? Do que significa ser crente, das implicações. Será que nós sabemos? Quando nós pensamos em terceiros, talvez fique muito fácil a gente dizer assim, não, tem um monte de gente por aí que não faz a menor ideia do que é ser discípulo de Jesus. Mas é importante que nós façamos uma autoavaliação. Nós sabemos? Nós sabemos o que significa ser discípulo de Jesus? Nós sabemos o que significa ser um seguidor de Jesus de fato? Nós sabemos o que significa, ou quais as implicações do discipulado, ou quais as características? Tem para mim, irmãos, que infelizmente grande parte dessas pessoas que se dizem evangélicas não fazem a menor ideia do que significa ser um crente de fato. Não fazem a menor ideia das implicações e das responsabilidades que pesa sobre um crente, daquele que se dispõe de fato a seguir a Jesus. O texto que nós temos diante de nós, o texto que lemos, Mateus 10, 32 a 39, ele vai nos mostrar aí algumas características do discipulado, pensando de modo mais abrangente no que significa seguir a Jesus e quais as implicações disso. O texto que nós lemos, ele faz parte de uma porção maior do capítulo de número 10, onde o Senhor Jesus está comissionando seus discípulos. E aqui mais especificamente os 12 apóstolos, aqueles que ele vocacionou, não apenas para serem seus seguidores, mas para serem aqueles sobre os quais a igreja seria edificada. Eram apóstolos, tinham um chamado diferente do nosso, tinha uma vocação diferente da nossa, tinha uma tarefa diferente da nossa, mas muito do que Jesus recomenda a eles é recomendação para todos os crentes. E nesse texto, no capítulo 10, se você olhar,
você vai perceber que aqui há algumas recomendações de Jesus aos seus discípulos, no momento em que ele está os comissionando. Jesus está dando uma missão a eles, para que eles pregassem o Evangelho. Se nós olharmos aqui nessa passagem, nós vemos que, num primeiro momento, Jesus vai dizer que eles deveriam ir primeiro até os judeus. Eles deveriam pregar primeiro aos judeus, aqueles que eram o povo de Deus, segundo o texto do Antigo Testamento, por terem sido o povo com quem Deus estabeleceu uma aliança lá com Abraão, do qual viria a igreja, ou os crentes em Cristo Jesus. Mais tarde, nós vemos que o próprio Jesus comissiona os discípulos para pregarem em toda a região, Judeia, Samaria e até os confins da terra, mostrando que o Evangelho ele era para todos e não apenas para os judeus. Mas até mesmo para que as profecias do Antigo Testamento se cumprissem, era importante que o Evangelho fosse pregado primeiro aos judeus. E o texto das Escrituras nos mostra que, tendo Jesus vindo para os seus não o receberam, e, portanto, o Evangelho foi anunciado a todo homem, ou seja, não apenas aos judeus, mas também aos gentios, aqueles que não faziam parte da comunidade judaica. Jesus, então, vai orientar os seus discípulos para que pregassem o Evangelho, para que ensinassem o Evangelho de Cristo Jesus a essas pessoas. Nós vemos aqui no capítulo 10 algumas responsabilidades e até autoridade que Jesus dá aos seus discípulos para que eles fizessem coisas extraordinárias, expulsassem demônios, curassem enfermos, realizassem determinados sinais e prodígios, até mesmo como uma forma de testemunharem a respeito da palavra que eles ensinavam. Nós vimos na semana passada que os milagres que Jesus realizava tinham um propósito muito bem definido, que era apontar para Jesus como Messias, dando credibilidade ao seu ensino e conferindo a ele a autoridade. Isso aconteceu também com os discípulos. Jesus lhes deu autoridade, e essa autoridade seria confirmada pelos sinais e prodígios que eles realizavam. E Jesus está ensinando a esses homens sobre como proceder na tarefa de evangelização, na proclamação do Evangelho. Jesus está ensinando aos seus discípulos sobre como proceder diante daqueles que os receberiam e que, portanto, receberiam a mensagem do Evangelho, e como eles deveriam proceder em relação àqueles que rejeitassem a mensagem do Evangelho. E depois, então, de instruir os seus discípulos com relação a esse tipo de procedimento e conduta na proclamação da palavra, o texto, a partir do versículo de número 32, apresenta uma espécie de conclusão. Olha, vocês vão pregar a mensagem do Evangelho, vocês vão ensinar, vocês vão anunciar, em alguns momentos vocês vão ser rejeitados, em outros vocês vão ser recebidos, mas em suma aquele que receber e aquele que rejeitar. E aí Jesus vai nos dizer aqui o texto vai nos mostrar o que Jesus nos diz e nos ensina em relação àquele que rejeita, em relação àquele que recebe a palavra de Deus. Aquele que recebe o Evangelho, aquele que recebe o ensino do próprio Senhor Jesus. E num primeiro momento, no verso de número 32 até o verso de número 33, nós podemos ver que o texto nos fala a respeito do reconhecimento de Jesus. Olha o que o texto nos diz nesses primeiros versos. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Perceba que reconhecer Jesus, segundo o tema que propomos para essa parte da passagem, ou confessar Jesus, é recebê-lo como Messias, é recebê-lo e confessá-lo como detentor de toda autoridade, como aquele que havia sido prometido pelos profetas no Antigo Testamento, que viria
para cumprir a palavra de Deus e então purificar os homens dos seus pecados. É isso que significa aqui confessar a Jesus. É isso que significa confessar a Jesus diante dos homens. O texto nos mostra que então haveria no ministério dos discípulos, dos apóstolos, eles vivenciariam duas situações. Eles viveriam situações onde os homens rejeitariam, negariam, e eles viveriam situações onde as pessoas receberiam. E aí Jesus está dizendo aqui o que aquele que rejeita recebe e o que aquele que recebe o Evangelho recebe como uma recompensa da parte do Pai. O texto nos diz então que aqueles que confessam ou professam a Jesus como Senhor, como Salvador, como o único e suficiente Salvador, como Messias prometido pelos profetas no Antigo Testamento, como detentor de toda a autoridade para punir o pecador, mas também para restaurar e para salvar o pecador, esse seria também confessado pelo próprio Cristo diante de Deus, diante do Pai que está nos céus. Ao passo que aquele que rejeita, aquele que não recebe a Cristo como Deus supremo, detentor de toda a autoridade, é também rejeitado pelo próprio Cristo diante de Deus que está nos céus. E esses dois versos, eles têm, óbvio, muitas coisas a nos ensinar. Mas eu gostaria de destacar aqui dois aspectos que o texto, nesses dois versículos, nos apresentam. E o primeiro deles é que o texto nos mostra que é necessário, é um critério necessário para ser discípulo de Jesus, é a confissão pública, é o reconhecimento público a respeito de quem Jesus é. Entenda como isso é interessante no contexto em que a igreja seria edificada, o evangelho seria propagado. Confessar publicamente a Jesus, naquele contexto, era um risco muito grande. E os discípulos de Jesus, os 12, bem como aqueles que receberiam a Cristo, eles tinham consciência disso. Principalmente após a ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo, onde os cristãos, estando debaixo do governo romano, eram perseguidos ao ponto da morte, eram perseguidos a fio de espada. Portanto, professar a Cristo publicamente era um risco que esses homens corriam. Mas perceba que o texto nos mostra que esse é um critério. Para ser discípulo de Jesus, nós precisamos declarar a nossa fé publicamente. O texto nos mostra como um critério, então, para ser discípulo de Jesus, o reconhecimento público a respeito de quem Cristo é. Então isso é muito mais, irmãos, do que dizer, eu acredito em Jesus. Muitas pessoas acreditam em Jesus, mas rejeitam a sua divindade. Ou outras pessoas acreditam em Jesus, mas rejeitam a sua humanidade. Se nós cremos em Jesus, mas rejeitamos a sua divindade, nós rejeitamos a Cristo. Se nós acreditamos no Jesus histórico, mas rejeitamos a sua humanidade, nós estamos rejeitando a Cristo. Portanto, confessar a Cristo é confessá-lo como Deus e homem, é confessá-lo como Redentor e Salvador, como único Redentor e Salvador, como único mediador entre Deus e os homens. Isso que significa confessar a Jesus. Mas o texto nos mostra que aquele, portanto, que o rejeita, é rejeitado por Cristo também diante do Pai. Um segundo ponto que o texto nos mostra nessa passagem é que aquilo que Jesus está dizendo, ou que o texto nos mostra, é que Jesus está dizendo aqui que o destino dos homens, quer para a sua felicidade, ou quer para o seu infortúnio, ou para a sua tristeza, depende do relacionamento do homem com Cristo Jesus. Ou seja, o nosso destino final, a nossa vida após a morte e a maneira ou o que nós receberemos naquele dia depende do relacionamento que nós temos com Cristo.
E o texto nos mostra, portanto, que esse destino do homem, quer para a felicidade, quer para o gozo pleno na presença do nosso Senhor e Salvador no dia que Ele vier, ou o juízo que Ele haverá de imputar sobre aqueles que o rejeitaram, depende do nosso relacionamento com Cristo. Portanto, confessar a Cristo é uma questão de vida ou de morte. Confessar a Cristo é uma questão de salvação ou de condenação. E o texto nos mostra isso aqui de uma maneira muito clara. Há uma outra passagem que nos mostra que o destino do homem está na maneira com que ele se relaciona com Cristo. É o texto de Atos, capítulo 4, verso 12, onde a passagem nos diz que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, se nós queremos desfrutar de um relacionamento eterno e glorioso na presença do Pai, junto com Cristo, tudo isso depende da maneira com que nós nos relacionamos com o Senhor hoje. Tudo isso depende se nós o confessamos como Senhor e Salvador ou se nós o rejeitamos. Se nós cremos nele apenas como mestre, como um homem bom que tem muito a nos ensinar, ou se nós reconhecemos a Cristo como Deus, como Filho do homem, como o Filho de Deus, sendo o próprio Deus, aquele que veio para redimir os seus eleitos de todo o pecado, e então providenciar a esses a salvação. O texto ainda nos fala, a partir do verso de número 34 até o verso de número 36, sobre o reconhecimento do Evangelho. Nós vimos num primeiro momento, então, que há o reconhecimento de Jesus, ou a profissão, o confessar a Cristo como Senhor, e há aqui também o reconhecimento do Evangelho. E nós vemos isso nos versos 34 até o verso de número 36. Olha o que a passagem diz. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque vim causar hostilidade entre o homem e seu pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos do homem serão os de sua própria família. E é interessante quando nós olhamos para essa passagem e nós podemos perceber o que Jesus está nos ensinando com relação às implicações de nos tornarmos seus discípulos. Portanto, nós podemos dizer que o Senhor Jesus é aquele que nos chama para um relacionamento com Ele. Nós vimos isso na semana passada, mas de maneira muito clara, nós estamos percebendo aqui que há um custo para isso, há um preço a pagar. É claro, irmãos, que nenhum preço que nós venhamos a pagar nesta vida por nos tornarmos discípulos de Jesus se assemelha ao preço que o próprio Cristo pagou na cruz do Calvário para que fôssemos redimidos e alcançados pela sua graça. Não há preço igual àquele que Cristo pagou, um preço tão alto que recebeu não apenas uma punição física, mas espiritual, recebendo sobre si a culpa do pecado de todos os seus eleitos, a culpa do pecado daqueles que ele iria salvar. Portanto, ainda que haja um preço a pagar, e não há preço igual àquele que Cristo pagou. Mas o texto é muito claro, e Jesus deixa isso muito claro para aqueles que se dispuserem a segui-lo. Há um preço a pagar. E nesse sentido, nós podemos dizer que as palavras de Jesus, elas confrontam aqueles que acreditam que o Evangelho veio para promover uma espécie de paz social e é que ele veio para acabar com os conflitos. O que o texto nos mostra é que o advento da vinda de Cristo e o seu ministério não tem por objetivo promover paz social ou uma paz mundial, promovendo assim o fim de todas as calamidades, o fim de todos os problemas que nós possamos viver enquanto nós estivermos nessa terra. Muito pelo contrário. O texto nos diz que a vinda de Jesus resultaria em ódio por parte daqueles que não o reconheceriam como Senhor e Salvador. Olha que o texto no versículo de número 22, ainda no capítulo de número 10, nos diz. O texto
nos diz da seguinte forma: e sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O texto nos diz de uma maneira muito clara, então, que a vinda do Filho do Homem, o advento da vinda de Cristo Jesus e a pregação do Evangelho promoveria ódio, promoveria revolta, rejeição por parte daqueles que não reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador. E nós podemos dizer, irmãos, que há muitos motivos para isso, muitos motivos para essa revolta, mas o que nós podemos afirmar é que o Evangelho é uma mensagem de risco. Aquele que se dispõe a seguir a Jesus tem que ter essa consciência. O Evangelho é uma mensagem arriscada, traz para nós riscos que nós não teríamos se não fôssemos crentes, se não confessássemos a Jesus, se não tivéssemos qualquer relacionamento religioso com Deus. Mas o texto nos mostra que a mensagem de Jesus como o Rei do Reino, como o Messias prometido desde o Antigo Testamento, é uma mensagem que promove divisão. É uma mensagem que promove hostilidade. É uma mensagem que promove a rejeição por parte daqueles que não reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador. Mas perceba que neste texto Jesus de modo algum está incentivando guerra ou conflito. Muito pelo contrário, o que Jesus está dizendo aqui é alertando aos seus discípulos quanto à hostilidade do mundo em relação à mensagem do Evangelho. O mundo não quer o Evangelho, irmãos. O mundo não quer a Cristo. E talvez nem nós. O texto, a partir do verso 37, vai nos mostrar um pouco o porquê disso. Mas o fato é que o mundo não quer Cristo Jesus. Se tem uma das frases mais falaciosas que nós ouvimos no nosso contexto religioso e evangelical no Brasil, é de que o homem está sedento de Deus, o homem quer Deus. Isso é uma mentira. O homem rejeita a Deus, e porque ele rejeita a Deus, ele rejeita a Cristo, e porque ele rejeita a Cristo, ele rejeita os cristãos. E essa afirmação, ela me traz uma preocupação, porque deveríamos pensar se de fato, como crentes, nós temos vivido como evangélicos. De fato, integralmente, como crentes em Cristo Jesus. Se nós sabemos que a mensagem do Evangelho promove hostilidade por parte daquele que rejeita a Cristo, acredito eu que como sociedade evangélica no Brasil, nós estejamos vivendo dias muito pacatos. É claro que nós não devemos orar, como algumas pessoas fazem, por perseguição religiosa. Isso é uma bobagem. Nós sabemos que onde houve perseguição religiosa em alguns países, a igreja como instituição, ela acabou. Foi extinta, as pessoas foram proibidas de falar de Jesus ou de crer em Jesus. Portanto, nós não devemos orar por perseguição religiosa. Entendo isso com muita convicção. Mas acredito que se não há perseguição religiosa, é porque talvez nós não estejamos vivendo como crente de fato. Porque se onde o Evangelho chegou integralmente houve hostilidade, talvez nós estejamos negociando os nossos valores como crentes. E se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos entender, há um preço a pagar. Ainda que isso signifique a inimizade de pessoas tão próximas, como pai, mãe, filho, filha, marido e mulher. Ainda que signifique a hostilidade de pessoas tão próximas, nós precisamos entender que essa é a realidade daquele que é crente em Cristo Jesus. E de fato, irmãos, nós sabemos, ainda que não tenhamos o conhecimento de muitos casos, mas talvez muitos de nós saibamos a respeito de testemunhos, de relatos de pessoas que dentro do nosso contexto foram rejeitadas pela própria família, porque confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. Confessaram publicamente. Algumas pessoas gostam de fazer uma brincadeira, né? Não foram crentes, agentes secretos, que eram crentes, mas ninguém sabia.
mas que viveram publicamente a sua fé, que viveram publicamente os princípios do reino de Deus na sua vida e nos seus relacionamentos interpessoais. E por causa dos padrões e princípios do cristianismo, foram rejeitadas, até mesmo pela família. O que o texto nos mostra, então, é que há um custo. Há um custo. O Senhor Jesus nos chama, para sermos seus discípulos, mas Ele deixa bem claro qual é o contexto no qual as suas ovelhas estão. E é um contexto de hostilidade. Ele mesmo disse aos seus discípulos que os estava enviando como ovelhas no meio de lobos. Essa é a realidade, então, social, cultural, humana, na qual nós estamos inseridos. Uma sociedade de homens que rejeitam a Deus e que hostilizam a Cristo Jesus e aqueles que seguem a Cristo e que professam a Cristo publicamente como seu Senhor e Salvador. Mas dentre as características do discipulado, então, nós precisamos entender, primeiro, precisamos professar a Cristo, confessá-lo, reconhecê-lo, precisamos fazer isso publicamente, precisamos tornar evidente a nossa fé. As pessoas precisam saber em quem nós cremos. Nós precisamos testemunhar isso verbalmente, mas também nas nossas atitudes, dando um bom testemunho. As pessoas precisam saber assim que nós somos crentes em Cristo Jesus. E o texto nos mostra que esse é um critério para que sejamos recebidos pelo próprio Cristo como seu discípulo. Se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu preciso então professar publicamente e inclusive verbalmente a minha fé em Cristo. Muito mais do que como um homem, muito mais do que como um mestre, mas como Deus e Redentor nosso. É a esse Cristo que nós precisamos professar. Mas como uma das características do discipulado, nós precisamos entender também que há um preço a pagar. E esse preço é, dentre outros, a rejeição por parte dos homens. Se como crentes nós nos preocupamos mais com os homens do que com Deus, é porque talvez não tenhamos ainda professado a Cristo de todo o nosso coração. Se como crentes nós estamos mais preocupados em manter o nosso emprego do que professar a Cristo, é porque talvez não o tenhamos professado com integridade e inteireza de coração. Se como crentes nós priorizamos mais as amizades do que Cristo e buscamos não falar muito de Jesus para não ofender os nossos amigos, é porque talvez nós não tenhamos ainda entendido o Evangelho e sequer professado e confessado a Cristo com inteireza e integridade de coração. Porque o que o texto nos diz é que se somos discípulos de Jesus, temos que estar dispostos a encarar a hostilidade do mundo, a Cristo e aos crentes. Mas também, e agora o texto conclui, dizendo que das características do discipulado, nós precisamos também preferir a Jesus. E é interessante, porque se o texto anterior, verso 34 até o verso 33, nos diz de alguma forma que nós devemos preferir a Jesus do que aos homens, o texto do verso 37 até o verso 39 nos diz que nós devemos preferir a Jesus em detrimento de nós mesmos, em detrimento do eu, em detrimento do ego. O texto nos mostra isso. Veja o que a passagem nos diz, verso 37 até o verso 39. Quando ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem achar a sua vida irá perdê-la, e quem perder a sua vida, quem perder a sua vida por causa de mim, a achará. O texto nos mostra então algumas afirmações de Jesus que nos parecem um tanto quanto extremas. E aí a gente pode até se perguntar assim, o que Jesus está querendo dizer com essas palavras? De que se nós amarmos mais aos filhos ou a esposa do que a ele, nós não somos dignos dele. Bom, podemos dizer que Jesus está dizendo exatamente aquilo que ele está dizendo aqui. Nós devemos sim, irmãos, amar as pessoas.
A Bíblia nos diz isso. A Bíblia nos diz, inclusive, que como maridos, nós devemos amar as nossas esposas, a nossa esposa, como Cristo amou a igreja. Ou seja, de modo sacrificial. Nós devemos amar, portanto, profundamente. Nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Devemos ser zelosos por essas pessoas, porque é inconcebível ignorarmos as necessidades do próximo se nós conhecemos a Jesus. A Bíblia nos ensina, inclusive, que nós devemos amar até aos inimigos. Mas ela nos ensina que, sobretudo, nós devemos amar a Deus. E isso significa amar a Deus mais do que aos filhos, amar a Deus mais do que o cônjuge, amar a Deus mais do que a própria família. Porque se amarmos a Deus menos do que a família, aos filhos, ao marido, à mãe e ao pai, e o texto vai dizer, não somos dignos de Cristo Jesus. Portanto, devemos priorizar a Cristo em nossas vidas. Mas nós vivemos num tempo em que tudo é prioridade, menos Deus. Tudo é prioridade, menos o relacionamento com a igreja. Tudo é prioridade, menos a vida devocional. Tudo é prioridade, menos Jesus. E aí nós devemos nos perguntar, o que nós amamos mais? Amamos mais a Cristo de fato? Amamos mais ao Senhor do que a própria família? Porque o texto é claro quando diz que se amarmos mais aos filhos, à família, nós não somos dignos de Jesus. E é interessante pensarmos no que seria ou qual é o significado de ser digno de Cristo. Há um teólogo do Novo Testamento chamado Donald Carson, e ele faz uma afirmação interessante com relação a isso. Ele diz que ser digno de Jesus não é uma referência a alguém moralmente reto, honrável ou religioso, mas é uma referência a alguém que está disposto a receber o Evangelho de Jesus. O que o texto está nos ensinando, então, é que se nós amamos mais a família do que a Cristo, é porque nós não temos disposição de servir a Jesus. Se nós amamos mais ao cônjuge do que a Cristo, é porque nós não temos disposição de receber o Evangelho de Cristo Jesus. Porque receber o Evangelho é estar disposto não apenas a priorizar a Cristo em detrimento do relacionamento com o próximo, mas é priorizar a Cristo, inclusive em detrimento do relacionamento com a própria família, em detrimento do próprio relacionamento com os filhos, com a esposa e com o marido. Portanto, há um preço a pagar. E talvez para nós nos pareça tão caro, tão alto, mas nós devemos olhar para aquele que pagou um preço maior ainda, que é Cristo Jesus, e pagou um preço sem dever nada, para nos beneficiar. O que Jesus quer de nós, irmãos, é que nos dispusemos de fato, ou que venhamos a nos dispor de fato, a segui-lo com integridade, inteireza de coração, com disposição de pagar o preço que for, por amor àquele que se entregou por nós. E por último, o texto nos mostra então que devemos estar dispostos a renunciar a nós mesmos, ao nosso ego, ao nosso eu. E é isso que o texto vai nos dizer aqui, que nós devemos tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e então seguir a Jesus. Porque se fizermos assim, nós vamos encontrar a verdadeira vida. Mas que se priorizarmos as coisas do tempo presente e rejeitarmos a Cristo, nós vamos perder a vida. Há um paradoxo nesse texto, em relação àquele que busca a vida e a perde, e em relação àquele que perde a vida, mas a encontra. Mas é isso que significa tomar a cruz, é negar a si mesmo, negar os próprios conceitos, benefícios, conforto, em prol do serviço a Cristo Jesus. O convite de Jesus, irmãos, é gentil, é gracioso, é glorioso. Mas nós precisamos entender que se queremos ser de fato discípulos de Jesus, devemos ser integralmente dispostos a sofrer o que for, priorizando a Cristo sobre todas as coisas, priorizando a Deus sobre todas as coisas.
Porque se não amarmos mais a Ele do que a família, ao próximo, ou do que a nós mesmos, o texto vai dizer que não somos, portanto, dignos dele. Não somos dignos desse nosso Senhor. O que é, na verdade, o que o texto nos mostra é que não temos disposição de receber o Evangelho de Cristo Jesus. E aí eu me pergunto, qual é a mensagem que as pessoas hoje têm ouvido nas igrejas? O número de evangélicos cresce absurdamente no Brasil e a gente fica pensando assim, que tipo de mensagem as pessoas ouvem? Que tipo de mensagem as pessoas ouvem a respeito do Evangelho, do púlpito de suas igrejas, daqueles que se valem do microfone e de uma suposta autoridade religiosa para pregar? Nós vemos pessoas buscando os seus próprios interesses. É isso que nós vemos. Eu entendo que há, de fato, muitos vigaristas, e perdoem a expressão, é pesado, eu sei, mas infelizmente essa é a realidade. Há muitos vigaristas por aí que se valem da fé para se beneficiarem. E há de fato muitas pessoas inocentes que, por causa do desespero da sua situação, dão ouvidos a esses que prometem coisas que eles não podem cumprir e coisas que nem Deus prometeu. Mas nós vemos também uma grande multidão de pessoas, irmãos, que vão atrás desses discursos porque são tão levianas quanto aqueles que pregam mentiras e buscam, portanto, os seus próprios interesses. Eu quero Jesus porque aí eu vou ter um carro bom. Eu quero Jesus porque aí eu não vou ter problema de saúde. Eu quero Jesus porque aí eu vou ter 2 empresas, 3 apartamentos, carro importado e por aí vai. As pessoas querem Jesus se elas puderem ser beneficiadas de alguma forma, mas esse não é o Evangelho. O Evangelho nos fala a respeito do preço que Jesus pagou, mas é claro ao dizer que é um preço que nós devemos também pagar, que é essa disposição de seguir a Jesus e de priorizá-lo sobre todas as coisas. Temos essa disposição? Somos de fato discípulos de Jesus? Façamos, irmãos, um autoexame, para que diante das características do discipulado, possamos chegar a uma conclusão. Somos ou não somos discípulos de Cristo? É claro que num momento a mensagem ela parece um tanto quanto dura, e de fato é dura mesmo, mas há uma esperança para nós, irmãos. E a esperança é de que o Senhor Jesus ele nos chama para participarmos dos seus sofrimentos no tempo presente, mas a nós, os crentes em Cristo, aqueles que professam ao Senhor publicamente, a esses está reservado a glória de habitarmos junto com o nosso Senhor nas regiões celestiais, o dia em que Cristo voltar. Que a esperança da glorificação dos crentes seja para nós, portanto, a motivação para pagarmos o preço que for preciso, para então servirmos a Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que Ele nos conduza a um verdadeiro discipulado. Que sejamos integralmente discípulos de Jesus.